Galera, em comemoração ao Dia do Nutricionista, nós vamos bater um papo a respeito dos mitos e verdades sobre as dietas focadas no emagrecimento. Por isso a gente convidou aqui a Liliane Silva, que é nutricionista, nossa ex-aluna do Unipam. Tudo bem com você, Liliane? Tudo bem, você, Larissa? Tô joia! Então vamos falar a respeito deste tema que causa muitas dúvidas, né, Liliane? Quando a gente pensa aí no emagrecimento, muita gente quer emagrecer, poucas pessoas querem seguir o caminho correto. Então, a primeira pergunta, né, a primeira dúvida que eu tenho aqui é a respeito dos carboidratos. Queria que você contasse pra gente sobre essa ânsia que as pessoas têm, né, de iniciarem essa dieta e às vezes querem cortar tudo que tem a ver com carboidrato na dieta de uma vez, sem um acompanhamento. Então eu queria que você contasse pra gente, não é possível ter carboidratos nessas dietas? Como que funciona? Eu acho que esse é o primeiro passo mais comum para quem começa uma dieta sozinho, né? A primeira coisa é reduzir tudo, principalmente o carboidrato. Mas o carboidrato está longe de ser um vilão, até porque, dependendo muito do objetivo, ele é necessário na dieta. Hoje a gente tem várias estratégias nutricionais que podem ser usadas de acordo com o biotipo e os objetivos de cada pessoa. Como, por exemplo, pessoas que buscam hipertrofia, que é o ganho de massa magra, o carboidrato ele se faz indispensável na dieta. Sem o carboidrato, a gente não vai conseguir um bom resultado em relação à hipertrofia, ao ganho. Mas tem estratégias como, por exemplo, uma low carb, que às vezes a gente reduz a quantidade de carboidrato. Vai depender muito do objetivo e da individualidade de cada pessoa, mas não, o carboidrato não é um vilão e a gente consegue sim emagrecer consumindo carboidrato no dia a dia sem problema nenhum. E é até perigoso, né, tirar assim do nada de uma vez por conta própria, né, Liliane? Pode causar, sei lá, a pessoa pode ficar estressada, ela não está acostumada com aquilo, se não tiver acompanhamento nutricional fica difícil. Eu queria que você falasse também a respeito de uma questão que também gera dúvidas, que é o período, né, que você tem que esperar entre uma refeição e outra. Muita gente fala de 3 em 3 horas e eu queria saber se isso é o caminho correto mesmo ou se varia de pessoa para pessoa. Certo. Há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, mas é um mito, isso não acontece, e isso não passa de uma estratégia nutricional, que também vai depender muito do objetivo e da individualidade de cada um. Mas a gente tem a estratégia de comer de 3 em 3 horas como um método para amenizar chegar muito faminto na próxima refeição. Então, aquelas pessoas que às vezes beliscam muito ou que comem um volume maior, a gente pode fracionar as refeições ao longo do dia, de forma que a pessoa consiga comer mais vezes em menor volume. Mas do mesmo jeito que tem essa estratégia nutricional, tem também o jejum intermitente, tem também o comer intuitivo. Então, realmente vai depender da individualidade do objetivo. Tá certo. E sobre produtos light diet? Muita gente, né, quando começa então a seguir um plano alimentar, acaba comprando esses produtos no supermercado. São sempre uma boa opção, às vezes eles podem enganar a gente. Como que a gente vai saber, né, se eles são de boa qualidade ou não, Liliane? Tento trabalhar no consultório muito a leitura do rótulo, porque às vezes a gente compra um produto enganado, achando que aquele produto vai ter um benefício maior ou que vai ser melhor para nossa dieta, e isso não acontece. O produto light nada mais é que uma redução de pelo menos 25% ou da densidade calórica, ou de gordura, ou de açúcar. E o diet, que é mais indicado para normalmente alguma patologia, como por exemplo diabetes, vai ser um produto que não tem um determinado ingrediente. Mas se você não é diabético ou se você não tem nenhuma outra patologia, e sem contar o financeiro, que às vezes esses produtos têm um custo mais elevado. Então dá sim para a gente conciliar na nossa dieta alimentos normais, né, sem nenhum tipo desses rótulos. Como também dá para a gente fazer uma troca bacana, às vezes trocar um requeijão tradicional por um requeijão light, que aí vai ter redução de gordura. Então, também depende muito, né, de cada pessoa, mas normalmente não é necessário. Então, tem casos que a gente consegue trabalhar com produtos normais, por isso que eu friso sempre a leitura do rótulo e trabalho com os meus pacientes essa questão. É algo que a gente precisa aprender, né? Tem que ficar corriqueiro na nossa rotina, no nosso dia a dia.
E agora eu quero falar com você a respeito de frutas. Tem gente que ama, né, frutas, mas fala que por causa da frutose eu tenho que cortar as frutas porque eu não quero comer açúcar de nenhuma forma. Ou senão a pessoa, ela fala, não, hoje eu não almocei não, eu comi uma maçã, que eu tô de dieta. Então assim, eu queria que você explicasse qual que é a maneira certa da gente consumir esses alimentos. Certo. Se for para a gente seguir uma recomendação diária, normalmente a gente indica que frutas, verduras e legumes sejam consumidos em mais ou menos 5 porções ao dia. Então, se eu almoço e janto um prato colorido com legumes, verduras, ainda sobraria mais 3 porções para a gente poder incluir frutas ao longo do dia. E as frutas, elas podem ser um complemento para a nossa alimentação, mas jamais uma substituição, ainda mais das refeições principais. Né, que a gente não vai conseguir uma quantidade de nutrientes específicos ali consumindo somente uma maçã. Sem contar que aí pode gerar uma fome cumulativa e depois no final do dia a gente tentar recompensar, né, repor toda essa energia que a gente não consumiu ao longo do dia. E aí vem aquele pico de fome que a gente come praticamente qualquer coisa. Mas o ideal seria mais ou menos 2 porções de vegetais e 3 porções de frutas. Eu costumo distribuir assim, mas mais uma vez vai depender muito da individualidade de cada pessoa, mas seria mais ou menos essa média de umas 3 frutas por dia. Legal, é interessante que enquanto a gente está conversando, a gente vai notando, né, assim, já é nítida, mas com todas as suas respostas a gente nota a importância de ter um profissional te acompanhando nesse processo, né, enquanto a gente tem que valorizar essa profissão. E agora, outra dúvida sobre arroz e feijão, né, tem gente que adora, outras pessoas já cortam da dieta, e eu queria que você falasse sobre isso, se a gente tem que restringir mesmo a tal ponto, ou se dá para comer arroz e feijão dentro de um plano alimentar, porque muita gente tem medo, né, de ficar passando fome ou passando vontade enquanto está fazendo a dieta. Então eu queria que você explicasse para a gente a respeito dessa questão do plano alimentar mais restritivo e de um que engloba, né, mais opções. Como eu tinha falado das estratégias nutricionais, varia de uma para outra, mas arroz com feijão é muito cultural para a gente, né, Larissa? Então acaba que a gente mexe um pouco na cultura quando a gente retira esses alimentos por completo. Eu tenho alguns pacientes que às vezes não gostam do arroz ou que se adaptam bem a uma alimentação com menos carboidrato, e às vezes a gente faz uma troca temporária, né, mas sempre com acompanhamento. É super possível ter um excelente resultado mesmo consumindo arroz com feijão todos os dias. E essa dupla, ela se completa, né? O aminoácido que falta no arroz tem no feijão, o que falta no feijão tem no arroz, e juntos eles têm todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, dá para a gente ter uma alimentação mantendo o arroz com feijão, tendo um bom resultado. E é um pouco clichê, mas é o que eu sempre falo, que restrição gera compulsão. Às vezes, quanto mais restrito, pode até ser que a gente tenha um resultado imediato, mas com o passar do tempo, esse resultado não se sustenta. Então, é melhor a gente ter uma alimentação mais equilibrada, preservando aqueles alimentos que a pessoa gosta muito. Até porque a mudança de postura, de comportamento, né, virar aquela chavinha demora um pouco, né? Não é do dia para a noite que a pessoa simplesmente fala assim, olha, agora eu consegui cortar tudo de doce que às vezes eu como todos os dias ou em todas as refeições, ou conseguir parar de comer as frituras. É algo que é um processo lento, né? A pessoa tem que ter paciência também, né, Liliane? Exatamente. Às vezes a gente estipula muitas metas ao mesmo tempo. Então, a partir de segunda-feira eu vou fazer academia todos os dias, eu vou tomar 3 litros de água, eu não vou comer carboidrato, vou fazer um jejum. Às vezes, se a gente adotar uma única melhoria, uma única estratégia, a gente consegue ter um resultado muito mais eficaz. E sem ficar com toda essa pressão, né, de ter um resultado imediato. Pensando que o resultado ele vai ser um pouco mais lento mesmo, mas a vantagem de um resultado lento é que ele é mais duradouro. Depois a fase de manutenção fica mais gostosa. Maravilha. Então, só para finalizar, fala a respeito dos doces pra gente dentro de uma dieta focada no emagrecimento. A gente é viciado em chocolate. E aí, como lidar com isso? Dá para incluir? Olha que essa parte eu gosto muito, porque eu sou bem doceira também. Então, quando os meus pacientes me contam que estão sentindo muita falta, que às vezes está com dificuldade, claro que eu sempre dou um jeitinho de incluir. E sim, tenho pacientes que comem chocolate todos os dias e tem resultado tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. A gente só precisa tentar ajustar a quantidade e talvez o melhor horário.
se aquele horário de pico da falta do doce é logo depois do almoço, cabe um chocolate 70%, por exemplo? Claro que eu não posso a barra toda, né? Mas se a gente fracionar uma porção pequena de mais ou menos 20 gramas, daria para comer chocolate todos os dias sem comprometer o resultado final. Olha só, perfeito. Ô Liliane, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Acho que deu para a gente falar aí sobre muitas dúvidas, né? Muitos mitos e verdades. E já desejo aqui parabéns, né, pelo seu dia. A gente agradece a todos os nutricionistas por cuidarem tão bem da nossa saúde, da nossa alimentação. A gente sabe da importância de vocês. E valeu pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar com você. Prazer é todo nosso. E galera, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.